Vamos lá. Bom, pessoal, hoje à noite aqui muitos judeus estão comemorando, né? Não no bom sentido, não no sentido agradável, mas estão lembrando do Yom HaZikaron, o dia da lembrança de todos os soldados caídos nas guerras desde 48, que já passaram de 22 mil. Então a gente também quer aproveitar para fazer esse estudo para a elevação da alma de todos os 22 mil soldados que caíram pela sobrevivência, né, do povo judeu. Óbvio que a gente sabe que o principal é Torá e Mitzvot, não há dúvida disso, não há nem discussão sobre esse assunto. O que importa principalmente é Torá e Mitzvot, mas a gente sabe que o nosso esforço físico também complementa, também ajuda, também há Mitzvot conectadas a guerras para se defender, guerras de sobrevivência. Então, tá aí, a gente lembrar e também agradecer a Hashem por tudo. Por que é importante a gente estar sempre agradecendo a toda e qualquer coisa que esteja nos ajudando? E desde o menor nível possível até o nível maior. Por que é tão importante? A gente vê que Moshe Rabbeinu, ele não pegou o cajado e bateu para fazer a primeira praga nem a segunda praga. Por quê? Porque está escrito que a primeira praga tem a ver com água. Tem a ver com água. E a água foi a água que salvou, entre aspas, Moshe Rabbeinu. Tanto que o nome Moshe, a Torá fala que o nome Moshe é porque ele foi salvo na água, porque ele estava num cesto e a mãe dele botou ele num cesto dessa forma e a água, o rio Nilo levou até que chegou a Bátia, filha de Faraó, que depois se converteu, inclusive hoje é um nome judaico, um nome de muita honra, muito kavod. Ao mesmo tempo também, a gente sabe que depois, com o vento também que veio por cima da água para trazer as rãs, a mesma coisa também não foi Moshe Rabbeinu. E a terceira e última, que foi Quinim, que foram piolhos, Moshe Rabbeinu também não foi ele que bateu o cajado. Por quê? Porque foi a terra que se transformou em piolho. E a terra salvou Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu viu que tinha um capataz, um soldado egípcio, que estava espancando um judeu até chegar perto da morte dele, Moshe Rabbeinu viu, e está escrito que ele olhou para a esquerda e para a direita. A parte mais profunda da Torá, a parte da Kabbalah, explica que quando ele olhou para a esquerda, ele olhou desde esse egípcio até Adam Arishon, até o primeiro homem do mundo. Viu que não tinha nenhum ato bom, só de pessoas perversas. Olhou para a direita, que é desde o soldado até a vinda de Mashiach, e também não viu coisas boas. Então ele viu que essa era uma pessoa que não merecia estar viva, além de estar tentando fazer aquele assassinato. Então está escrito que Moshe Rabbeinu, com palavras de Torá, aquela pessoa, aquele egípcio perdeu a vida e ele enterrou. Ou seja, a terra, entre aspas, né? E sem aspas também, a terra ajudou Moshe Rabbeinu. Já que a terra ajudou Moshe Rabbeinu, ele também não fez a terceira praga do Quinim. A gente também aprende, para terminar essa introdução aqui de quanto é importante a gente agradecer a tudo que Hashem dá, a tudo, é Adam Arishon, o primeiro homem do mundo. Por que eu digo isso? Adam Arishon, está escrito que no sexto dia Hashem criou o homem e já tinha criado todas as espécies nos outros dias, e Adam Arishon deu um nome a cada espécie. Você é macaco? Tem cara de macaco. Você é galinha? Muito cara de galinha. E foi dando para cada um nome. Hashem chegou no final e Adam terminou de dar o nome a todo mundo. Adão, né? Em português, Adão. E ele falou para Hashem: eu não tenho um par. Eu também quero um par para mim. Por favor, me dá um par. Então Hashem fez adormecer, tirou a mulher da vértebra dele, da costela dele, e saiu Havá, a mãe de todos os seres humanos. Depois que, algumas horas depois, porque ele nasceu prestes a começar Shabbat, e a gente sabe que antes mesmo de começar Shabbat já teve o pecado que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando a cobra conseguiu convencer Havá a comer esse alimento, Havá convenceu a Adão e Adão comeu. Quando Hashem disse: por que Adão e você comeu esse alimento? O que Adão e falou? Foi por causa da Havá, da mulher que você, Hashem, que você, Deus, me deu. O que a gente aprende daqui? Vários mefarshim, vários explicadores da Torá ensinam para a gente que se nesse momento Adam Arishon tivesse dito: desculpa, eu errei, eu que decidi fazer, eu não posso botar a culpa em ninguém, então desculpa, Hashem, eu recebo sobre mim tchuvá, com certeza Hashem aceitaria a tchuvá dele e poderia ser que todos nós estaremos agora no Gan Eden, no paraíso espiritual e eterno. Mas Adam Arishon apontou o dedo para Hashem e falou: Hashem, foi você que me deu esse presente. Então imagina só, alguém te dá um carro
para você trabalhar, para você fazer mitzvot, para você fazer coisas boas, e você depois reclama que o pneu não era tão bom assim, ele acabou furando o pneu. Que porcaria é esse de carro que você me deu que fura o pneu? Então a gente sabe que não é dessa forma que funciona o mundo, a gente tem que agradecer por tudo, e Adam Arishon também foi castigado por isso, e está escrito que até hoje a gente sofre essa maldição. Qual é a maldição que Hashem deu para Adam Arishon? Bezeat apecha tuchal lechem. Com o suor do teu rosto você vai comer pão, ou seja, você vai ter que se sustentar, correr atrás. E assim é. Assim é até hoje em dia. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de Emuná e fé e confiança em Hashem, Emuná e Bitachon. Terceira aula. Galera, aproveitando aí todo mundo que está assistindo, Baruch Hashem, estamos com 15 pessoas aqui no meu Facebook assistindo. Talvez quem está compartilhando possam ter mais pessoas assistindo. Aproveitem para compartilhar a Torá e Mitzvot e muito judaísmo. Vamos começar, pessoal, a nossa aula. Bom, galera, a primeira coisa que eu queria passar para vocês hoje é a reflexão básica que tem que existir nesse mundo, que é qual o propósito de cada ato, de cada pensamento, de cada fala que eu faço e construo nesse mundo. Por que eu tenho que ficar pensando em certas coisas, ou falar certas coisas, ou agir em certas coisas? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Toda vez que chegar alguma pessoa para você e pedir algo estranho, algo que não faça sentido, a primeira coisa que você vai fazer, por que você está me pedindo isso? Quem disse que eu preciso fazer isso? E por que isso é tão importante? Porque o Began Emuná, um livro que se chama Jardim da Fé, Jardim da Emuná, isso aqui no caso em espanhol, tem na Sefer também em português. Pessoal, não trabalho por esse livro, não ganho um centavo, mas obviamente, novamente, para a gente falar de Torá e propagar o máximo de judaísmo. Esse livro aqui, que é do Rav Shalom Arush, um rabino que é Hassid, da linha Breslev, ele traz uma pergunta interessante. Imagina se você estivesse numa sala de aula. Vem o professor, entra na sala de aula, chega para você, assim como para outros tantos alunos, e diz, por favor, gostaria que todos pegassem a mão direita, levantassem ela e mantivessem ela assim por meia hora, por 30 minutos. Quem faria isso? Ninguém. Todo mundo chegaria e falaria, por que eu vou agora ficar levantando a mão por meia hora? Eu quero saber o porquê, se vale a pena, qual o propósito. Assim também é na nossa vida, com todas as coisas que a gente faz. Todas as coisas que a gente pensa se vale a pena fazer ou não, todas as coisas que a gente pensa se vale a pena fazer ou não, a gente equilibra, pesa, para ver se de fato vale a pena fazer aquela coisa de mitzvah ou não. Então o que acontece? O principal motivo que Hashem pede para a gente fazer mitzvot é para a gente conhecer Hashem. Quanto mais eu reconheço Hashem, mais eu me conecto com Ele, mais eu tiro de mim o meu vazio. Certo, pessoal? Um segundinho. Então, galera, o principal motivo da gente fazer mitzvot é a gente reconhecer Hashem. Então, cada coisa que a gente faz nesse mundo, a gente tem que pensar, por que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Será que é isso que Hashem quer de mim? Essas são as principais perguntas que a gente tem que fazer toda hora numa autoanálise. O motivo que Hashem criou esse mundo, a gente pode resumir em dois. E quem escreve isso é o Zohar HaKadosh, o livro fundamental da Kabbalah. Ele diz o seguinte: Lama Kadosh Baruch Hu Kitzu Deberihu em aramaico, Barait Alma, que é dele retive Mabriot. Em português, por que Hashem criou esse mundo? Para poder ser benevolente, beneficiar toda criatura. Outro motivo, por que Hashem criou o mundo, em especial o ser humano? Para que a gente possa reconhecer Deus. Hashem, ele criou uma forma de um vácuo, uma forma de um vazio, uma pequena escuridão, dentro de toda a luminosidade da criação do mundo. A partir do momento que a gente faz mitzvot, a partir do momento que a gente estuda a Torá, a partir do momento que a gente faz bondade, que é Hesed, a gente está iluminando esse mundo. A gente está se elevando e elevando o mundo junto com a gente. Como está escrito no Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, Rabino da Itália, Ramchal Ramoshahim Lutzato, ele traz para a gente que todo ato que você faz é uma bondade com o mundo, uma bondade com o universo, porque você está beneficiando o universo. A gente olha muito, né, pela tecnologia, o mundo afora. Quando a gente vê alguém que cria uma tecnologia que beneficia o mundo, a gente dá prêmio Nobel, a gente investe bilhões naquela pessoa, e não é que está ruim,
Tá ótimo, aquela pessoa fez uma coisa boa. De fato, a gente tem que agradecer e reconhecer o bom. Mas quando tem um judeu estudando Torá, quando tem uma pessoa escutando e estudando as palavras de Hashem, aquela pessoa está sendo milhões de vezes mais benevolente com todo o universo. Porque sem Torá, sem mitzvot, não existe universo. A tal ponto que está escrito na Gemara, em vários tratados, principalmente Gemara Maseret Avodah Zarah, que fala sobre idolatria, como não fazer idolatria, o que o judeu pode e não pode fazer para acabar não cair em idolatria, nenhuma forma de imagem, nenhuma forma de nada disso que o judaísmo, obviamente, desconsidera e condena. Lá a gente aprende que Hashem, quando ele foi dar a Torá para o povo judeu no Monte Sinai, falou, ou vocês recebem a Torá, ou esse Monte Sinai vai recair sobre vocês. E dessa forma, o mundo também vai deixar de existir. Porque está escrito na Torá que Hashem foi cada povo, povo por povo, e ofereceu a Torá. Como as pessoas não ofereceram a Torá, Hashem chegou ao povo judeu e falou, recebe a Torá. O povo judeu, humanamente, igual, com os mesmos medos que os outros povos falaram, a gente também está com medo de receber a Torá. No final das contas, Hashem colocou ali uma condição, não é condição, quase uma ameaça. Ou vocês recebem a Torá, ou esse mundo vai deixar de existir. Não é só a montanha que vai cair em cima de vocês. E o povo judeu respondeu, Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Bom, galera, aproveitando aqui para dar um aviso, todo mundo que está assistindo, se quiser aproveitar para fazer um comentário, fazer uma pergunta de Torá sobre o tema confiança e fé em Hashem, aproveite. Essa é a nossa forma de a gente poder interagir juntos. A cada tantos minutos eu vou dando uma olhadinha aqui para o lado para ver se está sendo escrito alguma coisa, para a gente poder dessa forma se sentir o mais juntos possíveis, como se a gente pudesse estar aí numa mesma mesa estudando Torá juntos, aqui em Jerusalém, obviamente, não aí no Brasil. Se Deus quiser, aqui em Jerusalém, Bezat Hashem, todo o povo judeu logo aqui. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa casa. Bom, pessoal, já que o objetivo da Hashem ter criado o mundo é que a gente conheça Hashem, e a partir do momento que a gente conhece Hashem, a escuridão desaparece. Está escrito que a escuridão, ela se cancela na luz que existe no mundo. A tal ponto que o Rebbe de Lubavitch, o último Rebbe de Lubavitch, ele chegou a falar para o primeiro-ministro israelense atual, Benjamin Netanyahu. Falou para ele há muito tempo atrás, quando você for primeiro-ministro, vai ter um momento que todo o mundo significa que os países, porque parte de população, muitos gostam do povo judeu e de Israel, mas o mundo de forma geral, na ONU, em outras formas de lugares para debater, vão agir contra Israel, vão agir contra o povo judeu. E você vai debater numa sala que ela vai ser uma sala escura, onde representantes do mundo estarão lá. Está falando da ONU. E nesse momento, lá acenda uma chama de santidade. Porque quando um judeu acende uma chama de santidade, ele ilumina o mundo inteiro. E assim o Netanyahu fez, ele aproveitou o primeiro-ministro para falar algumas palavras de Torá, ele aproveitou para falar inclusive umas palavras de Salmos, e em seguida, após a discussão, o debate da ONU, ele falou na frente de algumas TVs que o motivo de ele ter falado isso é porque o Rebbe de Lubavitch, o último, que foi embora desse mundo em 94, pediu para ele ter feito tal coisa. Então aqui a gente aprende a força que tem um pouco de luz que a gente pode fazer. A gente pode iluminar esse mundo inteiro. E obviamente, quem não é judeu, ele pode fazer as 7 leis de Noah, e com isso ele vai se tornar tzadik, sem idolatria, sem nada de errado. 7 leis de Noah, hoje em dia, Baruch Hashem, com grande facilidade dá para encontrar isso, e a gente aprende que é possível construir um mundo melhor e perfeito para a vinda de Mashiach. Pessoal, se Hashem quer que a gente conheça Ele, realmente Ele precisa que a gente tenha alguma forma de ser conduzido, uma orientação completa. É engraçado, mas nos Estados Unidos, eu estava escutando uma vez uma lei em relação aos Estados Unidos. A gente sabe que cada estado lá é diferente um do outro, então não sei se é em relação a todos os estados. Que no micro-ondas, quando você compra um micro-ondas, e você pega lá o manual do micro-ondas, está escrito lá, por exemplo, nos Estados Unidos, não coloque o seu animal de estimação dentro do micro-ondas. Ou seja, não é que está errado dizer isso.
mas mostra pra gente quanto o nosso mundo está totalmente deturpado, fraco, o quanto falta sabedoria, o quanto a gente está totalmente aberto a todo tipo de coisas ruins, a todo tipo de corrupção mental, moral, que até no micro-ondas que já tem há dezenas de anos que as pessoas na maior parte dos lugares conhecem, ainda mais nos Estados Unidos, precisa estar escrito: não coloque seu animal. E obviamente não é a criança de 5 anos que pode colocar um animal que vai estar lendo isso. Vai ser o papai, a mamãe que vai estar lendo isso. Imagine então um mundo como o nosso, um mundo complexo, um mundo onde existe trilhos para todos os lugares. A gente tem que parar para pensar. Deus criou o mundo, criou um propósito, criou recompensas, criou castigos. Só olhar para o mundo, só olhar para os casos de morte clínica, só olhar para os casos de cabalistas muito grandes em Torá, que conseguiram durante a história, Mishnah, Gemara, olhar para o outro mundo e ver o que as pessoas passam, lado bom, lado não tão bom. E a gente aprende a ver dessa forma, que o mundo tem um propósito. Mas esse mundo é extremamente complexo, então achando que para a gente é a Torá. Toda vez que a gente senta para estudar a Torá, a gente está iluminando esse mundo. A gente está cancelando os piores decretos que podem acontecer. Decretos amargos, decretos pesados. Quando a gente estuda a Torá, a gente está resolvendo, solucionando os problemas do mundo. Então você que está assistindo, seja comigo aqui domingo e quarta, todo domingo e quarta, 10 da noite em Israel, 4 da tarde aí no Brasil, seja com outros rabinos, vamos estudar Torá, vamos iluminar esse mundo. No final dessa aula, inclusive eu vou indicar para vocês alguns lugares onde vocês também podem acompanhar a Torá com outros rabinos, para a gente poder vir e mexe quando a gente está interessado, ou quando a gente está pronto para isso, com tempo, que a gente possa sentar e manter esse mundo vivo, estudar a Torá. Pessoal, para a gente poder entender que a continuação, de que Deus criou o mundo, então Ele deu para a gente conhecimento a Ele. Deu a Torá, que é a forma de conduzir para a gente entender a Hashem. Tanto que saiba que a palavra Torá, ela vem do verbo lehorot, que é conduzir, orientar. Ou seja, Torá em português, pobremente falando, seria orientação. A orientação de vida de um judeu. Para a gente poder estar conectado com Hashem, para a gente poder ter fé completa em Hashem, confiança, andar com Hashem de lado a lado, para a gente poder ter certeza que nenhum mal pode acontecer com a gente precisa ter bitachon, confiança em Hashem. E aí a gente fala, estuda agora, como é que a gente pode criar uma confiança e fé em Hashem de modos diferentes, de formas complementares e até mais profundas do que a gente já estudou nas 2 primeiras aulas. Então, pessoal, o principal conceito que a gente precisa aprender se chama Ashgaha Pratit, que em português é providência divina. Entre aspas, o que Hashem pensa? O que Hashem quer de mim? De forma geral, quais são as dicas que Hashem me dá diariamente, noturnamente, semanalmente, anualmente, a todo instante? Momentaneamente, a cada instante, Hashem dá para a gente uma dica, um sinal. Ele fala com a gente através de toda a criação do mundo. Ele fala com a gente através dos atos, dos fatos que acontecem com a gente. E a gente tem que estar de olhos bem abertos para a gente poder aproveitar todas as oportunidades desse mundo para crescer espiritualmente, para ajudar as outras pessoas a crescerem espiritualmente, para ter uma vida feliz, próspera e perto de Hashem. Pessoal, Hashem, ele tem várias formas de sinalizar alguma coisa para a gente. Quando você, por exemplo, está afastado, um judeu, você que é judeu, está afastado de judaísmo, está afastado de Torá e Mitzvot, e você, do nada, no teu trabalho, alguma coisa, recebe um boom, recebe uma bomba em alguma situação que atrapalha o teu trabalho, atrapalha o teu emprego, modifica completamente a tua estabilidade momentânea, física, principalmente sentimental. Esse é um dos momentos que a Torá fala que quando modifica a nossa shigra, modifica a nossa rotina, normalmente é um aviso de Hashem. Porque se tivesse tudo perfeito, Hashem manteria você na tua rotina. Hashem deixaria as coisas irem perfeitas, retinhas, milimétricas. Quando Hashem começa a modificar um pouco o nosso dia a dia, quando Hashem começa a modificar um pouco o que está acontecendo com a gente tem que começar a parar para pensar, o que Hashem quer de mim? Como eu posso melhorar? Então, imediatamente a gente começa a estudar mais Torá, principalmente emuná, fé e confiança em Hashem,
para que a gente comece a se interligar com Hashem. Quando Hashem começa a repreender alguém através de algum castigo ou sofrimento, isso é a maior demonstração que Hashem ama a gente, que Hashem ama você, que Hashem tem carinho completo por você. Porque quando a gente não tem amor por alguém, a gente não repreende. É ou não é? Muitas vezes você vê aí na rua uma pessoa drogada, claramente drogada, andando perdida. Você pensa, eu vou lá repreender ele, conversar com ele? Antes disso eu estou com medo. Talvez ele é violento, talvez ele vai me assaltar. Todos tipos de pensamentos passam na cabeça do ser humano. Mas se essa pessoa é teu pai, tua mãe, teu filho, que é 10 vezes mais, a gente sabe que uma mãe e um pai podem cuidar de 10 filhos, mas às vezes 10 filhos nem sempre cuidam de um pai e uma mãe. O pai e a mãe, ele tem um amor infinito pelos filhos. Então, não importa o problema do filho, os pais vão estar juntos. Não importa o trabalho que dê, ele vai estar junto, ela vai continuar repreendendo. Por isso, toda vez que você é mãe, que você é pai, coloca o seu filho de castigo por um momento, por um motivo justo, e você conversa com o seu filho, essa é a melhor forma do mundo de você colocar o teu filho no caminho como um tzadik, para ser um justo. Esse papo de hoje em dia, de que o pai e a mãe são só colegas dos filhos, da mesma idade, é o que está acabando com o respeito e o temor que os filhos têm que ter pelo pai. Eu não estou dizendo aqui violência, Deus me livre. Eu estou dizendo aqui respeito. Uma palavra que hoje em dia praticamente não existe mais. Eu estou dizendo aqui posição diferenciada na casa. Essa cadeira é da mamãe, essa cadeira é do papai. Aquilo ali, o papai que gosta de usar. Dá a entender as prioridades, deixar claro a diferença. E assim uma casa floresce e cresce com certeza super saudável. A gente também vê, galera, um outro ponto interessante em relação à providência divina, que assim como um pai e uma mãe, naturalmente, sem parar para pensar, ele age com o filho, é muitas vezes a forma que Hashem age com a gente. Eu quero dar 3 formas diferentes de um pai e uma mãe agir com o filho, e que são as 3 formas diferentes que Hashem age com você, comigo, com todo mundo. Primeira coisa, muitas vezes o pai e a mãe, ele vê o filho fazendo besteira, ele vai lá, bota ele de castigo, bota 1 hora no quarto. 1 hora no quarto você não vai sair. O filho vai e repete da próxima vez, e repete 10 vezes de novo. O pai e a mãe entendem que o filho não está sendo bastante 1 hora, botam 2 horas de castigo e também conversa com o filho. Vai ter um momento que o filho vai ficar, vai repetir o ato, vai fazer coisas até piores, a tal ponto que o pai e a mãe vão começar a ser mais drásticos. Mesada não tem mais, vou tirar você da luta, do clube, vou tirar você do esporte, você vai ficar horas no quarto, videogame, não tem mais, vai começar a pegar pesado. Até o momento que o filho, talvez na consciência dele, de 1 hora para outra, tome a providência, a responsabilidade pelos seus atos, assuma e vai explodir, vai falar, caramba, pai, mãe, por que vocês estão fazendo isso comigo? Tá certo que eu errei, mas vocês estão acabando com o meu dia, estão acabando com o meu bem-estar. Por que vocês estão fazendo isso? Parece que eles me odeiam, parece que eles não gostam de mim. Quantas vezes a gente vê esse tipo de conversa? Quantas vezes a gente vê esse tipo de relação entre pai e filho? Então, galera, Hashem age exatamente da mesma forma. Hashem, ele está vendo que você está longe dele, está longe do propósito. Hashem vê que você está perdendo tempo. Hashem vê que o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, os seus esforços estão sendo jogados no lixo. Então Hashem vai lá e dá um toque. Manda uma coisa boba, uma gripe, uma briga entre o marido e a mulher, demonstrando que eles não estão tão bem. Bota muitas vezes os amigos sendo mais críticos com você, e você não está entendendo por que as pessoas estão assim. E Hashem está te mandando sinais para você entrar numa estrutura de autoanálise, para você começar a repensar e refletir sobre o teu dia a dia, a sua vida, e fazer tchuvá, se arrepender. Fazer tchuvá, se arrepender e se conectar com Hashem de novo. Tem pessoas que não adianta dessa forma. Então Hashem começa a mandar castigos mais bravos, castigos mais pesados. A pessoa perde o emprego, problema maior de saúde e tudo mais. E eu não estou dizendo que a pessoa tem um problema de saúde, obrigatoriamente é isso. Por que eu digo isso? Porque a gente que é ser humano, a gente não tem que ficar julgando os outros. A gente não é Deus.
Se a gente olha uma pessoa que está com algum problema de saúde, deve ser porque ele fez algum pecado muito grande. A gente não pode agir assim, porque quando a gente age com outro judeu, ou com outro ser humano, como olho por olho, dente por dente, a Hashem também vai agir assim com a gente, olho por olho, dente por dente, e aí a gente está fritinho, porque toda vez que a gente fizer uma besteira, aquilo também pode acabar feio para a gente. Então vamos julgar bem as pessoas, para Hashem julgar a gente de forma favorável. Galera, vai chegando até um ponto que Deus vai mandando os castigos mais pesados. E se a pessoa ainda assim não fizer nada, Hashem pode chegar ao ponto de retirar a sua providência divina daquela pessoa. O Maimônides, Rambam, ele escreve no livro dele, Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, ele escreve que quando a pessoa perde a providência de Hashem, providência divina, ele começa a viver na casualidade. E olha que casualidade a gente explica na Torá que não existe. Mas quando a pessoa força a barra a tal ponto de falar, Hashem, não quero você na minha vida, então Hashem se afasta e a casualidade começa a acontecer. Não está mais conectado com Hashem. Não está mais conectado com o sucesso que Hashem te deu. Então é vazio. E se é vazio, não sai fruto. Se você pegar uma semente de brinquedo e botar uma semente que não é de verdade, botar na terra e regar, você pode jogar 1 milhão de litros de água. Nada dali vai sair. Tudo que é falso, tudo que não tem base, tudo que não tem raiz, ele também não dá fruto. Então assim a gente tem que aprender e acompanhar em relação à Torá, em relação às mitzvot. Toda vez que a gente faz de uma forma correta as coisas, toda vez que a gente aproveita para poder fazer as coisas da forma certa, então a gente também começa a ver a Hashem aparecendo para a gente, a providência divina muito próxima também da gente. Galera, qual é a atitude certa? Qual é a pessoa correta que vai ter um super sucesso quando a Hashem manda um sinal? É aquela pessoa que não só quando recebe um sinal, ele vai, fala com a Hashem, reza para Hashem, se arrepende das coisas erradas, faz chuva. A melhor coisa que a pessoa faz é antes mesmo de acontecer alguma coisa negativa, de receber um sinal de Hashem, ele já antecipa e conversa com Hashem diariamente. É por isso que nesse parte do shiur eu gostaria de dividir com vocês um dos segredos mais poderosos que existem na Torá. Um dos segredos trazidos por muitos rabinos, de forma indireta ou de forma direta, chamado Heshbon Nefesh ou Itbodedut, que é o ato de você rezar para Hashem e ter conversas pessoais com eles. Tem gente que chama isso de reza de coração, tem gente que chama isso de Heshbon Nefesh, quando você faz uma análise conversando, e tem gente que chama isso, Rabbi Nachman, por exemplo, de Itbodedut, que é de boded, sozinho, que é você estar sozinho com Hashem, e dessa forma você poder dividir todos os seus sentimentos com ele, conversar com ele. Pessoal, anota aí na sua mente, ou anota num papel, grave para você uma reza que você pode hoje fazer de coração para Hashem, todos os dias, dividindo essa reza em 3 partes. E eu garanto para você, garanto aqui para você, que quando você começar a entrar no ritmo, cada vez mais, de fazer essa reza diariamente, que eu vou explicar para você, você vai ter uma conexão com Hashem 1000 vezes maior do que você tem hoje. Milhões de vezes maior, infinitamente vezes maior, sem exagero algum, eu te digo para vocês. Vocês vão ter uma conexão tão forte com Hashem, que as coisas, se Deus quiser, vão começar a acontecer caindo do céu, entre aspas. Por que caindo do céu? Porque naturalmente as coisas dão sucesso. Naturalmente a gente consegue chegar no objetivo. E o nome dessas 3 partes que eu vou explicar para você, que você pode fazer hoje mesmo, você não precisa fazer 1 hora, como muitos rabinos dizem, você não precisa fazer meia hora, você pode dividir em 6 minutos. 6 minutos é o tempo que você pode começar, a partir de hoje, fixar para você essa reza de coração super especial, e eu vou dar todas as vantagens do porquê ele é muito especial hoje para Hashem. Pessoal, como vocês podem fazer? Os primeiros 2 minutos, você sozinho, pode ser na sala de casa, na varanda, no quarto, no quintal, no parquinho, pode ser no lugar que você esteja sozinho, relaxado, tranquilo.
Pode ser no seu quarto também, não sei se eu falei, pode ser na cozinha se você quiser sozinho, menos no banheiro, que o banheiro é um lugar que a gente não pode rezar. E você pega 2 minutos e você começa a agradecer a Hashem por tudo que existe no mundo e também por tudo que você tem. Obrigado, Hashem, que eu existo. Obrigado, Hashem, que eu sou judeu. Obrigado, Hashem, que eu tenho Brit Milá. Obrigado, Hashem, no meu caso eu moro em Israel, Jerusalém. Obrigado, Hashem, que eu estudo Torá. Obrigado, Hashem, que eu posso enxergar. Obrigado, Hashem, que eu tenho um corpo. Obrigado, Hashem, que eu tenho amigos. Obrigado, Hashem, que eu posso enxergar cores. Obrigado, Hashem, que eu posso escrever. Obrigado, Hashem, que eu sei ler e escrever. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Pelas coisas que você pode imaginar que sejam mais banais. Ignora a palavra banal entre você e Hashem. E de coração agradeça por absolutamente tudo. Passou 2 minutos? Óbvio que você não precisa cronometrar, mas para não ser pesado no início, para não ser uma coisa que você vai começar a fazer 2, 3 dias, depois você vai parar, para que seja um projeto para o resto da sua vida que está assistindo aí. Você pega por volta de 2 minutos e agradece, agradece, agradece. A segunda parte, que são os próximos 2 minutos, você começa a analisar o seu dia. Por isso que é bom fazer na parte da noite, que a gente está um pouco mais tranquilo de forma geral. Cada um tem a sua vida, né? Mas de forma geral, de noite a gente está mais tranquilo. E a gente começa a contar para Hashem, em resumo, o que aconteceu no nosso dia e tudo que a gente vê que foi certo que a gente fez, de acordo com a Torá. Obrigado, Hashem, que eu fiz certo. Obrigado, Hashem, que você me ajudou. Obrigado, Hashem, que eu consegui. E tudo que você vê que foi errado, você pede perdão de Hashem, recebe sobre você arrependimento, fala para Hashem que você vai tentar não fazer nunca mais e continua a sua reza. E assim você fala: Hashem, hoje eu comi uma coisa e não agradeci a você. Hoje, Hashem, eu discuti com uma pessoa, machuquei ela. Hoje, Hashem, eu atravessei o sinal vermelho e assustei uma pessoa na rua e causei sofrimento para ela. Hoje, Hashem, hoje, Hashem, hoje, Hashem. E dessa forma você vai contar para Hashem tudo que aconteceu no teu dia. Em 2 minutos, você resume o teu dia até o momento que você está rezando e comemora junto com Hashem, agradece ele o que você acertou, o que você até no momento entende que é acerto, e você pede perdão e recebe sobre você arrependimento pelo que está claro para você que está errado. Galera, essa é a segunda parte. Agora a gente entra na terceira parte. Essa terceira parte é quando a fonte das brahot, das bênçãos de Hashem na sua reza, ela já está algo que ela está tão deliberado que a gente pode aproveitar para Hashem para pedir. Igual um filho pequeno pede para o pai. Igual um filho de 2 anos, que começou a falar há pouco tempo. E ele não mede, ele pede. Ele não fica medindo, pai, deixa aquilo, pai, talvez você não seja forte o bastante para me dar isso, ou não tenha dinheiro. Não limite Hashem. Deixe Hashem no seu lugar, que é ilimitado. Que também não tem lugar por ser ilimitado. Peça para Hashem tudo o que você quer. Hashem me dá saúde, Hashem me dá força para continuar lidando com tal questão, Hashem faz eu conseguir não brigar no trabalho, Hashem me ajuda quando eu estiver no trânsito, a não ficar buzinando toda hora. Cada vez que eu fico buzinando sem motivo, é uma demonstração que eu não acredito na providência divina, que eu não concordo, que eu vejo aquilo como parte dos acontecimentos de Hashem. Eu não estou dizendo para você que se para um gato e começa a dormir na sua frente, você não dá uma buzinada. Se um gato aparecer na tua frente, dá 3 buzinadas. Não por maldade, porque é normal. Ninguém aqui está querendo sair do comum. Mas se você está numa rua parada, que teve um acidente lá na frente, a sua buzina não vai fazer a ambulância chegar mais rápido. A sua ambulância não vai fazer o cara que está machucado levantar, fazer assim, estou ótimo e ir embora. Então, emuná, Hashem, tudo que você faz é por bem. E não é quase tudo, porque a gente tem mania do quase tudo, que esse livro também traz muito bem. Que ele traz sobre o conceito quase tudo. A gente tem a famosa mania de falar, não, isso é pro bem, isso com certeza é pro bem. Quando é com os outros, então, é tudo pro bem. Aconteceu com fulano é ótimo, aconteceu com aquele outro é porque também é bom, tá tudo ótimo. Você vai lá embaixo com o dedinho na quina da porta, acabou o seu dia, aquilo não pode ser bom. Você xinga até a 10ª geração própria, xinga a casa, xinga a cadeira, começa a falar com ela, brigar com ela. E a gente perde a nossa emuná, a nossa confiança em Hashem. Então, pessoal, para que a gente possa ter uma confiança completa em Hashem,
tem que estar claro para a gente que tudo é vontade de Hashem. Não quase tudo, absolutamente tudo. Então a gente começa a pedir para Hashem, nessa terceira parte, tudo. Hashem me dá isso, eu sou um bebê igual uma criança pequena pedindo para Hashem. E aproveita e peça tudo. Acabou tudo, acabou tudo, você fez 6 minutos de reza para Hashem, só que a mais especial possível, junto com o Sidur. Qual é a diferença entre a reza do Sidur, que é o livro de rezas, e a reza de coração? Antes eu quero falar quais são as coisas que se parecem, e depois dizer as diferenças. As coisas que se parecem é que em ambos os lugares a gente cria o mesmo raciocínio. A gente começa o Sidur enaltecendo Hashem e agradecendo. Depois a gente fala na Amidah, que é a reza que tem 19 hoje em dia, Brahot. A gente pede perdão, recebe sobre si Teshuvah. E mais para o final da Amidah e da reza a gente pede para Hashem. Parecido com a nossa Itboredut. Primeiro você 2 minutos, por enquanto, né? No pré-início, você agradece. Depois você conta o seu dia, pede perdão e se arrepende. A terceira parte você pede o que quiser. Agora eu quero falar o principal motivo que há uma disparidade muito grande entre o Sidur e a reza de coração. Por um lado, a reza que é do Sidur, ela foi escrita pelos Anshei Knesset Hagdolah, os 120 tzadikim, sábios da grande assembleia, que veio após a destruição do segundo templo sagrado de Jerusalém. Eles escreveram o famoso Sidur, que é o segundo livro que mais tem coisas místicas depois da Kabbalah. Nesse livro tem segredos profundos que nem a gente entende. Então ele é grandioso. Só que por outro lado, quando a gente reza de coração, a gente derrama todos os nossos sentimentos que a gente está sentindo naquele momento. No Sidur, a gente tem que se obrigar a ter certos sentimentos. A gente tem que se obrigar a sentir o que a Hashem está pedindo. E é óbvio que a gente tem que rezar no Sidur 3 vezes por dia da forma correta, porque a Hashem exigiu, ordenou para a gente fazer assim. Mas quando a gente quer complementar e deixar o nosso dia muito mais positivo, alegre, muito mais sagrado, então o que a gente faz? A gente faz essa reza que é de coração. Quando você faz uma reza de coração, todas as entidades espirituais que atrapalham as rezas no mundo, todos os anjos, que a gente pode um dia explicar melhor o que é anjo pela Torá, não é um homem loiro de asas, é uma entidade, é uma luz, é uma existência. Toda vez que tem anjos negativos que Hashem criou para atrapalhar o caminho da sua reza, no Sidur ele pode talvez até conseguir, porque o Sidur tem um caminho fixo, que esses malachim, esses anjos já conhecem e podem tentar atrapalhar. Por outro lado, quando você faz uma reza de coração, ninguém pode atrapalhar, porque a cada vez que você fala com Hashem, você gera um sentimento novo, palavras novas, e mesmo que as palavras se repitam muito, ainda assim vão haver diferenças entre uma Itboredut, uma reza de coração com uma outra. Então, ele é uma reza que cria um caminho novo. Nenhuma entidade ruim consegue atrapalhar. Ela é de coração, então a Hashem aceita. Ela vem complementando a teshuvah, que é o arrependimento. Muitas vezes a gente chora fisicamente, e às vezes a gente se emociona, mesmo sem chorar. E está escrito que depois de todos os portões que ficaram fechados entre o céu e a terra, com a destruição do segundo templo, nós temos hoje o portão do choro, que está ligado ao portão do arrependimento, que está ligado ao portão do agradecimento, que é quando a gente reconhece a Hashem, se arrepende, se emociona, muitas vezes chora, e a gente faz com que a nossa reza seja que nem um míssil, que ele atravessa os céus e a nossa reza é aceita imediatamente por Hashem. Galera, eu gostaria de explicar uma outra questão para a gente. Muitas vezes a gente fala para a gente mesmo, para nossos amigos e para Hashem mesmo, para Deus: por que Hashem você não aceita minha reza? Por que Hashem você não aceita minha reza? Eu estou pedindo para você, Hashem, eu estou implorando. Por que eu não estou sendo concedido a minha tefilá, a minha reza? E muitas vezes a gente tem que saber que quando a gente constrói um raciocínio errado da nossa reza, ela não funciona. Inclusive, às vezes, ela faz mal. E esse é um ponto importantíssimo dentro da reza de coração. Independente da Itboredut,
que agora a gente pode começar por 6 minutos por dia, independente dela. Muitas vezes durante o dia a gente fala, ai meu Deus, ai, 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 caramba, e aquilo, e isso, e reclama, e fala, e chora. E a gente tem a mania de quando a gente vai falar com Deus no dia a dia, muitas vezes são através de expressões que já estão na boca do povo, que já viraram jargões, e que se transformam facilmente em choradeira, em reclamação. Então tem que ficar uma coisa muito clara, pessoal. Toda vez que vai sair do nosso coração uma reza, seja que você está cozinhando, que você esteja dirigindo, que você esteja trabalhando, sempre que vier uma reza que seja de coração, comece sempre agradecendo. Jamais comece pedindo, jamais comece reclamando, jamais comece de outra forma. Você pode começar de outras formas, não é proibido, mas o principal que você não pode fazer é começar reclamando. Deus, eu não aguento mais isso, não aguento mais, é tudo uma droga, minha vida, minha vida, minha vida. Então, o principal motivo que você, a primeira forma que você começa, obrigado Hashem, obrigado pelo que eu gosto, obrigado pelo que é difícil para mim, obrigado Hashem, obrigado Hashem, obrigado Hashem, até pelo que eu estou no momento sofrendo muito, muito, muito obrigado. Primeiro motivo que você agradece desse jeito, porque quando Hashem vê que você está reconhecendo que esse sofrimento, esse problema de saúde, seja lá o que for, ele vem de Hashem, então Hashem começa a aliviar. E pode ser que naquele momento Hashem já cure a pessoa, acaba com o problema. Porque Hashem diz, se aquele meu filho está reconhecendo o problema, está entendendo, está pedindo desculpas, está agradecendo, está considerando que tudo vem de mim. Então, esse é o motivo pelo qual eu criei o mundo. Me reconhecer, me entender. E esse é o motivo pela qual Hashem muitas vezes ele vai direto, de forma imediata, perdoar aquela pessoa e começar a atender todos os pedidos dela. Então, galera, em saber que o poder de Hashem ele é total, é uma coisa que ela é primordial para a gente poder rezar. Toda vez que a gente reza e a gente vem com aquele sentimento, com aquele pensamento um pouco mesquinho, com aquele pensamento e sentimento de Hashem não vai me dar, tá, eu vou rezar, mas eu não sei se ele vai aceitar. Fica difícil dessa forma valer a pena rezar. Porque você já veio com a mão fechada. Você foi para a aula de natação de terno. Ou seja, já compreendendo, já aceitando que você não vai tirar a roupa, vai botar uma sunga. Ou seja, você já está aceitando para si mesmo que não vai dar certo. E desse jeito não dá. Pessoal, gostaria de contar uma história muito, 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 muito legal para você que está assistindo. Aproveita, pessoal, você que está assistindo agora esse shiur, aproveita e também faça esse ato de bondade com outras pessoas, com outros judeus. Compartilhe esse shiur, compartilhe agora mesmo enquanto você está assistindo essa aula. Faz com que outras pessoas também possam estudar a Torá, possam aprender judaísmo, para que todos nós possamos juntos aqui, tanto ao vivo ou depois publicado, para quando a pessoa chegar depois, poder assistir esse shiur de Torá e poder assim, dessa forma, além de cada palavra de Torá, ser uma mitzvah por si só, um bom ato por si só. O estudo de Torá é o que faz a gente construir toda a nossa vida nesse mundo. Então, pega agora seu mouse e vai lá no compartilhar para que a gente possa bombar nossos Facebooks, redes sociais de Torá e Judaísmo. Bom, galera, eu gostaria de contar essa história para vocês agora, que está conectada ao Baal Shem Tov. Eu gosto muito quando conto uma história, como a gente está fazendo desde o primeiro shiur, mostrar o livro que está conectado àquele sábio, ou mostrar uma foto, ou mostrar o livro que está conectado. Esse livro aqui é difícil vocês comprarem, é um livro com muita dificuldade, eu achei aqui em Israel, que se chama Shivrei Baal Shem Tov, que seria elogios e enaltecimentos do grande tzadik Baal Shem Tov. Quem foi o Baal Shem Tov? Rapidinho, e a gente vai contar essa história. O Baal Shem Tov, ele foi um tzadik que veio mais ou menos no século 17, tá? Por volta de 1700, eu não sei a data exata que ele veio. E ele é considerado o pai da Hassidut. Quem significa o pai da Hassidut? O pai de toda essa linha maravilhosa que existe hoje em dia e que faz com que o estudo de Torá e o cumprimento das mitzvot seja mais doce, seja apto e conectado a todo o povo judeu. O Baal Shem Tov viu que uma porcentagem mínima do povo judeu cumpria mitzvot. A maioria não sabia ler e escrever. A maioria não tinha livros, não tinha quem o pudesse ensinar. O Baal Shem Tov, ele criou um novo raciocínio dentro da mesma Torá.
Porque nenhum tzadik pode inventar uma mitzvah. Nenhum tzadik pode inventar a Torá. Isso já é coisa das pessoas que agem como business, interesse com o judaísmo como a gente conhece bem, que é reformismo, e coisas que não tem nada a ver com a Torá, nada a ver com a Hashem, nada a ver com o judaísmo. O Baal Shem Tov, ele criou um raciocínio, uma filosofia perfeita. Pega aquela pessoa que não sabe ler e escrever e ensina para ela a agradecer a Hashem. Pega aquela pessoa que não sabe estudar a Torá e fala para ele: Hashem, você criou o mundo. Pede para aquela pessoa repetir para Deus as coisas que ele já sabe que Deus fez. Pega aquela pessoa que gosta de dançar e ensina ela a dançar para Hashem. Pega aquela pessoa que sabe cantar e ensina a cantar para Hashem. E que assim todas as pessoas utilizem os seus equipamentos, os seus kelim, as suas formas de trabalho, equipamentos de trabalho, para poder servir a Hashem. Uma história muito legal do Baal Shem Tov, que ele é o pai de toda a Hassedut, as duas mais famosas aí no mundo afora, que é a Chabad e a Breslev, do Rebbe Nachman, todos vêm diretamente do Baal Shem Tov. Pessoal, o Baal Shem Tov era um tzadik muito grande. E se eu tivesse que dar o número de muitos proporcionais, eu ia ficar aqui 1 hora falando muito. Ele tinha um aluno chamado Yossele, nome bem conectado ao nome Yiddish Ashkenazi da Europa, chamado Yossele. E esse tzadik, chamado Yossele, ele era um aluno do Baal Shem Tov. Estudava a Torá pra caramba, fazia mitzvot, gostava de Hashem, fazia coisas maravilhosas. Porém, esse aluno do Baal Shem Tov, Yossele, ele tinha uma tendência horrível em roubar. Ele tinha uma vontade incrível de roubar. Fazer o quê? Ele queria furtar, roubar mesmo. Isso vinha nos nervos dele. Dava nos nervos para ele querer fazer. Então o que aconteceu? Essa história é verídica. O Yossele, certa vez, ele estava andando pela rua e começou a bater nele um desespero, uma vontade incrível de roubar. Mas ele falou: Hashem, não posso roubar. É proibido pela Torá. Mas não importa, eu preciso roubar. Enfim, bateu essa vontade nele. O que ele fez? Ele foi para uma casa de uma Lady Sarah, que era uma pessoa muito rica, que era uma filha órfã e única de um comerciante milionário, que não tinha mais ninguém da família, só tinha ela. E morava numa casa que era um castelo, que cada tapete persa, que cada quadro já valia milhões e milhões, tá? Para nossa moeda de agora. E ele falou: eu não estou aguentando, eu vou acabar roubando ela. E foi para a casa dela. De noite, chegou na casa dela e viu que o portão da entrada ele estava aberto. Os seguranças que estavam ali, estão acostumados que ninguém rouba, e estavam ali roncando. Os 2 cachorros que são de segurança, que são cães policiais, estavam balançando o rabinho, estavam já com a barriguinha cheia e estavam querendo brincar. Ele não começa a entender o nível de sucesso que Deus está dando para ele. Ele entra na casa, ele começa a andar na ponta do pé. E ele entra na casa. Quando ele entra na casa, ele vê que está vazio, não tem ninguém. Ele fala: que sorte. Ao mesmo tempo, está dando arrependimento nele. Até o ponto que ele lembra aonde ficava o cofre. Agora, olha que pesado. Uma vez, o pai dessa moça, que é agora dona de toda a fortuna, tinha dado um dinheiro para ajudar ele. E ele aproveitou para lembrar onde era o cofre. Era atrás de um quadro lindo, grande que tinha na casa. Então ele foi até o quadro, mexeu o quadro. Quando ele viu o cofre, ele girou o cofre e o cofre estava aberto, não estava trancado. Ele abre o cofre. Ele vê tudo que vocês podem imaginar de pedras preciosas, de ouro, de coisas antigas, tudo que ele ficaria milionário, bilionário, trilhardário. Ele deixaria o Bill Gates parecendo um mendigo. Quando ele olhou aquilo, bateu um sentimento nele de arrependimento, de reconhecimento a Hashem, de saber que tudo vem de Hashem. Ele falou: quer saber, eu não vou pegar nada. Se Hashem quiser me dar isso, ele vai me dar. O que adianta eu pegar isso, se no final das contas, se não é para ser meu, eu vou perder? Bateu um temor a Deus, ele começou a se fortalecer. O que ele fez? Ele largou o dinheiro, fechou a porta, correu e foi embora e se arrependeu. No dia seguinte, depois da reza da manhã de Shaharit, ele ficou num lugar sozinho e começou a chorar para Hashem e derramar rios de lágrima.
Como a gente fala no Brasil, lágrimas de sangue, de tanto arrependimento pelo que ele fez. Até que um aluno também do Baal Shem Tov chega na casa do Yossele e fala: o Baal Shem Tov está te chamando. O Yossele começou a ficar desesperado e falou: caramba, a gente sabe que o nosso mestre, o nosso tzadik, ele é cabalista, ele vê, certamente ele já está sabendo o que aconteceu. Ele vai até a casa do Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov fala: senta, está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa estranha nos últimos tempos? E o Yossele já está desesperado, começando a entender que lá vem bomba. O Baal Shem Tov fala: você por acaso conhece uma mulher chamada Lady Sarah? Uma filha única órfã, muito rica da nossa cidade? Nesse momento o Yossele começa a mudar com todas as cores possíveis. Ele entra em desespero, ele fala: certamente foram reclamar para o Baal Shem Tov, viram eu roubando, ou o Baal Shem Tov está vendo espiritualmente o que aconteceu. O Baal Shem Tov continua e fala: essa menina, Lady Sarah, é uma mulher muito rica, e que o pai ingressou ela no mundo do comércio, mas ela quer o mundo de estourar. Ela quer casar com uma pessoa que seja propícia para ela. E eu andei pensando, Yossele, você tem exatamente as mesmas características do que é a Lady Sarah. Então eu quero te avisar que você vai casar com ela, porque antigamente era assim. Hoje em dia a gente repensa, óbvio, sai com vestido muitas vezes, mas antigamente o mestre chegava para você e falava: você vai casar com ela porque é bom. Você escutava o teu mestre. E o mestre falou: se prepara para o casamento, porque o casamento é em breve. Nessa hora, quando ele saiu da casa do Baal Shem Tov, ele começou a saltitar, dançar. Começou a sentar no alto de uma montanha, a história conta. Ele começou a ver a natureza que é a representação de Hashem e ele concluiu: uau! Me dá vontade até de desmaiar, de pensar que se eu tivesse roubado todo aquele dinheiro, ele não seria meu. Eu não poderia nem olhar para a cara da minha futura esposa, não poderia casar com ela, seria o ladrão da cidade, perderia toda a minha honra, meu renome, meu nome, minha moral, e no final dos contos perderia toda a bênção que Hashem já me daria. Por outro lado, por eu ter feito o teshuvá e me arrependido, Hashem me deu a mesma coisa, só que de forma permissiva, na hora certa. Daqui dessa história a gente aprende algumas coisas. Primeiro, tenha fé e confiança em Hashem por completo. Número 2, peça para Hashem tudo o que você quiser, mas tente controlar o seu sentimento interno de não ficar pressionando Hashem. Peça para Hashem: Hashem, por favor, que isso hoje dê certo. Por favor, Hashem, que o meu trabalho, o projeto dê muito dinheiro para fazer coisas boas com dinheiro. Mas não comece a fazer das suas rezas só pressão, porque muitas vezes existe um momento certo para que algo aconteça. Quer dizer, não muitas vezes, sempre existe o tempo certo para que as coisas aconteçam. Então, dessa forma, se acostume a pedir para Hashem, mas ao mesmo tempo ter humildade de esperar. Porque ao mesmo tempo que a gente tem fé e confiança, quando a gente sabe que Deus está escutando a gente, Hashem pode dar tudo, a gente também tem fé e confiança em saber que Hashem só dá para a gente o que é bom. E quando Hashem não deu algo para a gente, é porque aquilo não seria bom. Bom, pessoal, a gente agora está terminando então a nossa terceira aula de fé e de confiança em Hashem. Na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, você que está em Israel, 10 da noite, você que está no Brasil, 4 da tarde, vai ser uma aula com também fé e confiança em Hashem, mas a gente já vai começar a levar para um outro nível, para outros assuntos, para outros temas que também vão se conectando, mas já avançando para outros temas. Aproveita para compartilhar, aproveita para estudar a Torá, repassar para as pessoas que você acredita que gostariam de escutar uma aula de Torá. Quero aproveitar também para vocês, para indicar uma aula maravilhosa de um rabino que eu gosto de graça, que é do Brasil, em São Paulo, Rabino Pessar Kaufman, um rabino maravilhoso que faz um trabalho lindo em São Paulo. Eu nunca encontrei ele pessoalmente, mas por todo o trabalho que ele faz bonito, público e nas redes sociais, eu já sou fã dele de carteirinha. Assistam as aulas dele, tem um canal no YouTube chamado Ahavat Reim, que Ahavat é com H e T de tatu no final, Ahavat, depois Reim, R-E-I-M. Lá tem um canal com vídeos curtinhos de 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, para aquele momento que você está entre uma conversa ou outra com alguém no Facebook, está numa ligação para uma outra, e você quer escutar alguma coisinha de Torá para adoçar o teu dia, aproveita. Pessoal, vamos escutar a Torá, vamos publicar, vamos fazer da Torá algo
público e ao mesmo tempo nosso. Nosso, porque nós recebemos a Torá diante de Hashem, e público, porque ela não é tua para que a gente tente fazer o nosso renome através dela, e sim que a gente tente dar palmas e kavod e honra para Hashem. Quando a gente tenta tirar a honra da Torá para a gente, esse é o caminho do insucesso, é o caminho de tudo que pode dar errado. Por outro lado, quando a gente tenta ser o enviado de Hashem, sejamos todos nós eles, que a gente tenta simplesmente publicar e revelar o nome de Hashem nesse mundo, então a gente está chegando no propósito. Nós estamos sendo sócios de Hashem nesse mundo, em todo o universo. Pessoal, que Deus, como a gente falou no começo, eleve a alma de todos os soldados caídos em todas as guerras, desde 48 até hoje, que já passaram 22 mil almas diamantes de Hashem. Que Hashem eleve a alma deles, sempre console as famílias que perderam os seus filhos, e que a gente possa, que Hashem termine com todas as nossas guerras, trazendo a paz vindoura, a paz tão prometida e tão esperada, que é a vinda de Mashiach. Amém, vem amém. Pessoal, tudo de bom, brahot, tudo de bom para todos nós, e até quarta-feira, até a próxima. Até mais.